Contamos também com a presença da nossa querida Madalena Torres, que é mestre em educação, atua na educação popular desde 1986 e tem um forte trabalho no CEPAFRE de Ceilândia. E é uma grande educadora, uma militante de bairro da cidade. Muito obrigada, Madalena, pela sua presença. Contamos também aqui com a nossa querida Olga Freitas, que é doutoranda em educação, professora da Secretaria de Educação, tem uma vasta experiência na educação superior, em vários campos da educação superior, na educação à distância, em várias áreas, e nesse momento coordena o nosso setorial de educação do PTDF. Eu agradeço muito a presença de vocês, o tempo de vocês, para nos ajudar a pensar esse tema que é importante para todos nós. Como vocês sabem, quem está aí nos assistindo, Paulo Freire, se estivesse vivo, em setembro próximo, ele faria 99 anos. O ano que vem, 100 anos, com certeza faremos uma série de atividades para a gente pensar a história, o que é esse educador. Para nós que estamos aqui para pensar esse tema, entendemos que há uma potência na educação freiriana muito importante para a gente enfrentar esse ímpeto conservador e autoritário das elites econômicas e políticas que estamos vivendo no atual contexto brasileiro. Os fundamentos da educação freiriana, os seus valores plurais e democráticos, tão necessários para uma educação diversa, dialógica, solidária e inclusiva, entendemos que são extremamente importantes para a gente enfrentar essa realidade de autoritarismo. A gente vai começar, então, com a nossa querida Olga, para ela fazer uma pequena exposição, depois a Maria Luísa e depois a nossa querida Madalena. Mas antes da Olga se preparar, eu queria lembrar você o seguinte, você que está vindo no nosso canal pela primeira vez, para a gente fortalecer o nosso canal, a gente pede que você se inscreva e que você também curta essa live. Vocês sabem que tem os big datas em torno desses aplicativos e para a gente fazer com que isso esteja ao nosso favor, a gente precisa cumprir essas regrinhas aí. Mas muito obrigada pela sua presença e fique com a gente. Vamos ouvir aqui agora a nossa colega Olga, nossa coordenadora do Setorial de Educação do PTDF. Olga, o que é Paulo Freire hoje nessa contemporaneidade para você? Bom, boa noite, Leda. Olha, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer debater educação, ainda mais numa perspectiva freiriana. Também agradecer a parceria, né, o companheirismo das companheiras, né, já que é companheirismo, Maria Luísa e também Madalena. Eu acho que o debate vai ser muito rico mesmo e é sempre um aprendizado para mim, sempre. E eu fiquei pensando muito, sabe, Leda, nessa questão, né, do Paulo Freire vivo, né, numa sociedade diante de um governo que caminha, né, para o totalitarismo, né, para o protofascismo, e como que a gente consegue exercitar uma educação libertadora nesses tempos. E eu passei o dia inteiro hoje pensando sobre isso, e uma das coisas que eu mais aprendi, né, com Paulo Freire foi a conjugar o verbo esperançar, né? Eu sou pedagoga, né, de formação, de coração, acho que eu nasci pedagoga, e eu estava justamente numa live também, debatendo a questão da educação, no dia 20 agora de maio, que é dia da pedagoga, né, dia do pedagogo. E eu estava pensando sobre isso, né? Eu li uma pessoa fazendo uma homenagem, uma crônica em homenagem às pedagogas e pedagogos, e ao final dessa live, dessa crônica, desse artigo, o autor colocava assim, olha, ele parafraseava Fernando Pessoa e colocava assim, olha, se ser é insistir, né? O pedagogo, a pedagoga, é essa pessoa, é esse profissional da insistência, né? Porque nós insistimos em manter vivas as nossas esperanças de uma sociedade mais justa e mais igualitária. E hoje eu vim para cá, quando você, né, colocou que a conversa, né, ia ser mediada por você, mas seria com a professora Maria Luísa e com a Madalena,
eu fiquei pensando no que essa conversa pode frutificar, né? E fiquei pensando em como esperançar, né, em tempos de fúria, porque são esses tempos que nós estamos vivendo. Hoje eu vi assim um pouco a minha alegria, porque eu acho que a gente ser alegre, né, e ser esperançoso, esperançosa em tempos como esses é ser revolucionário também. Mas eu vi um pouco a minha alegria ceder um pouco para o peso do momento em que estamos vivendo, né? Mais de 20.000 mortos pela Covid no país, né? A fome, o desemprego, o abandono do Estado em relação às pessoas que mais necessitam dele nesse momento, a morte, o extermínio, a dizimação da população negra que ainda continua em tempos como esses. Vimos anteontem a morte do João Pedro, né, no Rio de Janeiro, morto a bala pela polícia. Hoje vimos, mais uma vez, um jovem negro ser morto numa fila para distribuição de cesta básica, né, numa periferia do Rio. E você me disse que, né, eu vi o convite que você trouxe o GOG, eu não consegui acompanhar. E eu sempre, quando eu penso nessas questões, eu penso no GOG, porque ele escreveu uma letra de um rap lindo, né, que chama Brasil com P, e eu acho que esse Brasil com P ele faz tanto mais sentido nesses momentos agora, né, que a gente vê a população preta, pobre e periférica, né, sendo dizimada, morrendo a própria míngua, num processo mais acelerado ainda, quando a gente tem um governante que pensa que o que está acontecendo no país é uma gripezinha e que alguns, né, vão morrer. Então, eu acho que a gente é uma apresentação, vai fazer uma rodada ou eu posso... Não estou te ouvindo. Fala mais uns 2 minutinhos, aí a gente passa para a Maria Luísa, a gente faz uma rodada e depois volta. Dá para a Ah, gente fazer, em 1 hora a gente faz 3 rodadas, tá? Fala mais um Ok, pouquinho. ok. Então tá. Então, assim, quando a gente se pergunta em como esperançar em tempos de fúria, e a gente está falando da fúria de um inimigo invisível, que é um vírus que, né, se alastra rapidamente, está colapsando, né, os sistemas de saúde, impactando toda a sociedade de uma maneira geral, mas no meio disso tudo, né, além de uma política de ódio estabelecida, né, do governo federal para baixo, nós vimos também os ataques à educação pública acontecendo por todos os lados, né? Um Ministério Público que ameaça professoras e professores com corte de salário, que recomenda, né, à Secretaria de Educação que corte os salários de professores que não se adequarem, né, às teleaulas, não se adequarem às propostas que estão sendo colocadas. Eu nem sei se são propostas mesmo, né, são impostas, né, são imposições. Quando a gente vê a invisibilização, olha, invisibilização, né, das crianças e jovens pobres que não têm acesso à internet, que não têm computador em casa, né, que não têm acesso a alimentos, e esses aí, alguns vão ficar para trás mesmo. Quando vimos, né, todo esse processo de precarização da educação e que se alastra, né, para um outro, ela desemboca, né, também ainda mais no empobrecimento, né, da sociedade, no empobrecimento dos já mais pobres e desassistidos. Quando a gente pensa que a economia pós-pandemia vai ser uma tragédia, eu vi prospectivas aí de que nós vamos cair mais de 5 pontos, né, o PIB. Então, vamos ver mais miséria, vamos ver mais fome, vamos ver mais pobreza, né, e que é intencional, né, porque os pobres, é uma política genocida mesmo, que os pobres vão sendo deixados à própria sorte, deixados à míngua, para morrerem sem assistência do Estado mesmo, e é isso que é intencional, é esse projeto de governo, é esse projeto de Estado que está sendo colocado aí. Então, eu fico pensando também, numa escola, numa perspectiva de Paulo Freire, né, qual é o nosso papel, qual é o papel da escola nesse momento e na pós-pandemia, né? Nós vamos receber famílias, né, quando for possível voltar, e eu acho que é esse debate que a gente precisa fazer aqui, né? Nós estamos discutindo cumprimento de ano letivo, cumprimento de currículo, quando na verdade a gente precisava estar discutindo como salvar
as vidas, né, dos nossos jovens e das nossas crianças, que é o futuro da gente mesmo, né? Então, quando a gente pensa nessa questão, como nós podemos acolher essas meninas e meninos agora e no pós-pandemia também, que chegarão, né, muitos com a família, né, destroçada, muitos terão perdido amigos, terão perdido familiares, terão perdido professores, porque o cenário que se projeta, né, é dos piores. Nós somos o novo epicentro, né, da pandemia. Então, qual é o papel da escola, dessa escola pública, laica, gratuita, democrática, né, de qualidade socialmente referenciada, neste momento da pandemia e na pós-pandemia? É uma pergunta para a gente discutir. Muito bem, Olga, muito obrigada, querida. A gente ainda tem outras rodadas. Obrigada pelas suas contribuições. Eu passo para a nossa querida Maria Luísa, que eu lembro, Maria Luísa, em 89, na eleição do Lula, eu era diretora lá na Escola Classe 55 e você foi lá junto com a gente conversar com o povo. Então, né, final da ditadura, eleição para presidente. Como é que você hoje, com tanta história, com tanta resistência no movimento popular, estudiosa e também, né, trabalhou muito com a metodologia, com a filosofia freiriana, como é que você vê o pensamento do Paulo Freire hoje, a atualidade de Paulo Freire, nesse contexto tão desfavorável às lutas do povo, às demandas populares? Liga aí seu microfone. Bom, primeiro, boa noite aí, viu, na companhia de vocês, nessa chamada aí mediação, né? E eu creio que o Partido dos Trabalhadores, né, ao ter Leda, né, como atual secretária de Formação Política, a despeito de todas as dificuldades, né, é exatamente inaugurando, né, a importância da formação política. Eu acho que isso é fundamental nesse momento para o partido se compreender nesses seus 40 anos e agora testado, né, tanto pela realidade, né, que Olga aí já descreveu muito bem, como se testando também diante de maneiras de fazer política que deverão ser também recriadas, reinventadas, e, portanto, esse é o grande desafio, né, de um partido que tem sua história de origem, eu diria assim, fundamentalmente brasileira, é um produto dos brasileiros, a despeito do PT ter nascido, né, com a colaboração de muitos, inclusive dessa minha geração, né, que fizeram, né, a história, né, desse país. O PT também inaugurava uma forma nova de constituir o partido, sem centralismo democrático, né, quase que ortodoxo, né, mas com esse pluralismo que é a democracia do partido, mas também dentro de um propósito que o próprio Paulo Freire, e aqui eu queria lembrar que há um documento que o Brandão, né, não sabe dizer se é de 82 ou 83, mas é um documento assinado e feito, né, por Paulo Freire, por Saviani, por Gadotti e por Carlos Brandão, que define exatamente o partido como educador. Então, eu acho que você, Leda, né, e com esse desafio todo desse momento, está exatamente praticando esse espaço partidário de formação. A realidade que nós estamos vivendo, mesmo para a minha geração, que fez enfrentamento, né, com a ditadura, né, e fez em situações bastante difíceis, né, e com muitas perdas também, de outra ordem, né, com perdas pela mão do Estado, né, essa realidade é uma realidade nova. É uma realidade para o mundo, né, uma realidade nova. Então, eu acho que o que nós temos que estar nesse momento, primeiro, é entender o que é que nós estamos realmente passando. E, assim, aproveitando bastante o que a Olga já colocou, é entender que não é o Brasil, é o planeta todo, são todos os países.
No entretanto, antes de aparecer o coronavírus, que foi lá em dezembro do ano passado na China, nós já estávamos com o país sofrendo bastante. Então, o coronavírus ele chega para agravar e, ironicamente, sendo invisível, revelar as nossas desigualdades, né? A crueldade das nossas desigualdades. E aí eu acho que realmente a pedagogia do oprimido de Paulo Freire tem todo sentido, porque o oprimido é da opressão que nasce o novo. Por incrível que pareça, por mais cruel que seja a dor, é na dor que a gente se eleva, é na dor que a gente... E eu não estou aqui fazendo culto à dor, absolutamente, mas dizer que nós precisamos aproveitar desse momento que agravou a nossa desigualdade social para, por dentro dela, retomar o trabalho de base do partido. O trabalho de base que é se aproximar das camadas populares, né, que estão na sua vulnerabilidade máxima, porque falta comida, falta água, se recomenda lavar as mãos para quem não tem água, falta emprego, portanto, um mínimo, né, de futuro garantido, e, na verdade, é nessas condições de violência, inclusive, né, agravada no campo doméstico pelo distanciamento social, a gente está vendo aumento de feminicídio, a gente está vendo aumento de alcoolismo, e é nessa situação bem agravada que nós vamos ter que assumir o papel de, como partido, retomar esse trabalho de base. Então, eu acho que é uma oportunidade única para a gente retomar a pedagogia do oprimido e compreender, nesse momento, qual seria o sentido do nosso trabalho para que Paulo Freire realmente viva, não a pessoa dele, porque Paulo Freire é uma construção social de uma geração imensa, né? Que realmente, em 62, 63, desde 58, né? Já vinha tentando construir um Brasil diferente. Acho que eu falei demais, mas acho que é por aí que a gente pode ir conversando. Ótimo, falou 5 minutos. Muito obrigada, querida Maria Luísa. Bom, Madalena, muito bem-vinda aqui. Você já pode ir ligando aí, habilitando o seu microfone. Para nós é uma honra pela sua história em Ceilândia, de movimento popular, né? Tem uma história forte de luta na base e de levar a alfabetização a partir do método Paulo Freire. Para mim, me encanta muito, que eu aprendi muito. Lembro de Paulo Freire, em 97, lá em Ceilândia, né, quando ele fala de educação para a transformação. Então, educar o povo para ter a força da mudança. E você é um fruto desse processo. Então, fala para nós aí um pouquinho sobre isso, sobre a sua história, sobre Paulo Freire, sobre as ideias. Obrigada. A gente não está te ouvindo. Oi, Madalena, não estamos te ouvindo. Você... Não, aqui aparece para nós que seu microfone está fechado. Quando você abrir o microfone, continuamos sem ouvi-la. É alguma questão aí no próprio dispositivo que você está usando. Tenta aí clicar aí no seu celular e ver se... Porque tem que ter uma autorização para o áudio. Quando a gente entra no Zoom... Gente, você que está aí nos assistindo é assim mesmo, viu? Estamos aprendendo a lidar com essas ferramentas. Quando a gente entra no Zoom, geralmente aparece autorizar áudio. Fala, mexeu aí? Consegue? Fala aí para ver se a gente... Não estamos te ouvindo. Tem alguém aí perto para te ajudar? Ó, eu sugiro o seguinte, Madá, sai, entra de novo. Quando entrar, você aparece lá autorizar áudio. Aí você autoriza o áudio. Aí quando você entrar, você fala, tá bom? Beleza? Viu, gente? Obrigada aí pela sua presença. Enquanto a Madalena resolve essa questão técnica,
A gente queria agradecer muito, vai comentando aí no chat, divulga para o colega que nós estamos aqui, para o amigo, para o parceiro, curta nosso canal, tá? E curta essa live também. Enquanto a Madá entra, Olga, eu volto para você para a gente falar um pouquinho dessa dimensão de educação para a transformação. Nós vivemos hoje um processo educacional que os grandes grupos econômicos tomam de conta, os professores têm pouca margem de manobra, você tem que cumprir regras. E a gente sabe que a educação freiriana nasce de forma popular, não dentro das instituições. Mas a gente sabe que há muitos professores que insistem em ter essa dimensão da educação libertadora na sua prática. Então, fale um pouquinho, a partir da sua história, do seu lugar, essa potência freiriana que vai contra a toda essa mercantilização da educação. Pronto. Obrigada. Então, a Maria Luísa já tinha apontado, né? É da opressão, né, que surge, que nasce, que brota a transformação, e a gente sai da pedagogia do oprimido para uma pedagogia da autonomia. Nós precisamos o tempo inteiro pensar, né? E é um desafio, né? Leda, Maria Luísa, você que está nos assistindo e que sabe muito bem, é um verdadeiro desafio, né? Que todos os dias professoras e professores encontram numa luta desigual, inclusive, né? Contra um sistema, né? Que é hegemônico, né? Que ainda nos dias de hoje, apesar de virmos lá na LDB, né? Que a educação é dever do Estado e da família, e não forma só para o mundo do trabalho, mas também para o exercício da cidadania, nós vimos que até hoje o engessamento, inclusive das práticas docentes, né, pelo sistema, vimos aí a BNCC como está se transformando só em mais um documento cheio de conteúdo, né, e que engessa toda essa prática docente. Veja a preocupação dos sistemas de ensino com o cumprimento do conteúdo e do ano letivo, não necessariamente com o humano, né, que precisa desse conhecimento para transformar a sua vida. Então, é um desafio gigante, todos os dias, você se propor, né, a fazer uma transformação. Tudo bem que Paulo Freire também colocava isso, né? A educação não transforma, né, a sociedade, ela muda as pessoas e as pessoas mudam a sociedade. E pensa que essa transformação precisa partir de mim, né? Eu entender que eu sou, né, um indivíduo, eu sou ferramenta de um processo de transformação. Eu, como professora, tenho esse papel social, esse papel político, né, de por meio de mim mesma e do meu exemplo, né, ser a inspiração, talvez, né, uma experiência para o outro, para transformar. E aí, o exercício, né, que eu falo com as minhas alunas também de pedagogia, né, as alunas da psicologia, que para que a gente não se perca, não se deixe perecer, né? A gente não pereça diante desses desafios, desse mundo cruel, desses tempos de fúria, né, que estamos vivendo, para que a gente não pereça diante de tudo isso, a gente tem que se perguntar mesmo, todos os dias, né, que tipo de sujeito, né, eu quero ajudar a formar e para que tipo de sociedade? Se eu pensar, né, que não é para essa sociedade que está aí, né, que eu preciso pensar para uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, para uma sociedade mais solidária, para sujeitos que se importam mais com o outro. A gente está vendo muito essa expressão, né, importar com o outro, sendo muito desgastada, está ficando até debilitada um pouco agora, por conta mesmo desse momento de distanciamento social que estamos vivendo, mas, no fundo, né, é isso que precisamos, né? A nossa sociedade precisa pensar mais no outro. E aí a gente começar a trabalhar com equidade, com igualdade, né, com justiça social. O que estamos vendo agora é um acirramento, né, das desigualdades. Nós estamos vendo o fracasso do capitalismo, é esse mesmo, quando a gente vê que o Estado não assiste, né, a quem deveria assistir,
E pensar em Paulo Freire é pensar mesmo em ser esse modelo. Uma outra frase que eu carrego para a vida, assim, do Paulo Freire, que ele falava, falava não, né? Está escrito na Pedagogia da Autonomia, que as palavras aqui não cabem, a corporeidade do exemplo pouco ou de nada vale. Não adianta eu falar, se o meu repertório atitudinal, né, não está coerente, né, com essa máxima. Então, eu quero ser exemplo daquilo que eu prego, e eu acho que é esse o grande desafio hoje que se põe. Bom, gente, a nossa querida Madalena ainda não voltou. Antônio, que está aí, queria agradecer muito o Antônio, companheiro do Bandeirante, da formação política do Bandeirante, ele que cuida dessa operação técnica. As pessoas estão dizendo que o som está baixo, tá, Antônio? Para o YouTube, veja isso aí, por favor. Agradecer às professoras, os professores, os companheiros que estão nos assistindo, a companheira Meg, que está lá bem ativa no chat. Obrigada, Meg, pela sua presença. Depois vai vir aqui também debater com a gente. Isso aqui é um espaço nosso. A ideia é a gente construir nossos conteúdos, nossa autonomia, pegar essas técnicas e essas tecnologias todas para as nossas narrativas, ao nosso favor, porque imagine a gente poder fazer esse debate em Olga e Maria Luísa, no horário nobre do Jornal Nacional, a gente falando de Paulo Freire, da importância de uma educação que eu acho que é muito importante para a minha formação, de não o homem objeto, mas o homem sujeito, o homem que não é alienado, mas o homem que faz, que busca, que eu acho que é o grande legado do Paulo Freire. E você, Maria Luísa, colocou pontos importantes. O Paulo Freire é um ser, né, que tem um legado e ele não é sozinho nessa história. Então, você, com toda essa história no movimento popular, fale mais desse legado, dessas ideias. Eu fico pensando muito no diálogo, né, da gente entender a condição nossa nesse capitalismo cruel, nesse capitalismo neoliberal. Como entender isso, né, para a gente poder saber agir para nós, para a nossa dignidade humana. Então, queria ouvir mais você sobre isso, querida. Liga seu desabilita e o habilita. A gente vai aprendendo. Obrigada, Olga. Eu acho que a gente sempre, quando dialoga de fato, né, a gente se complementa. E o prazer de se complementar não tem preço, porque, na verdade, o diálogo entre pessoas que têm o mesmo propósito e que estão no mundo para, de fato, né, estar contribuindo para o coletivo. Né? E eu creio que, quando eu coloco assim que Paulo Freire não é sozinho, é que o próprio percurso de Paulo Freire e a leitura da obra dele, né, requer que a gente tenha muito cuidado com o contexto do texto. Né? Por que ele desenvolveu toda a prática, né, como educação como prática da liberdade. Né? Aquele momento em que ele fez isso, e massificadamente, né, em Angicos, às vezes fica uma visão muito romântica, né, de que é só fazer a roda, né, fazer o círculo, as pessoas se verem, dialogarem, mas fica pouco a ideia, muitas vezes, de que esse se reconhecer, né, esse estar no círculo, é para se organizar na luta. Então, o diálogo é um diálogo de acolhimento de cada um nas suas diferenças, nas suas formas, né, de compreender o mundo, mas é também uma oportunidade coletiva de analisar a realidade, buscar na realidade as suas várias camadas, né, de interpretação da fome. Por que tem fome? Por que não tem saúde? Por que tem doença? Por que não tem moradia? Por que não tem? É porque não tem capacidade, não deu conta? Porque a sociedade capitalista, ela culpabiliza o indivíduo pelo seu não sucesso.
E, com isso, as pessoas vão acreditando que não são capazes, que não dão conta. Eu não dou conta, eu preciso de alguém por mim. E, na medida em que a gente entende que todos damos conta e que o importante é estarmos juntos, compreendendo esse processo, nós vamos também estudando mais a realidade. Não dá para ser espontaneísta nesse momento. Quando a gente diz, né, que existe uma guerra híbrida, ela é real. É sinal de que vai ter uma perspectiva de armas, porque quando o nosso, né, inominável fala de armar o povo, nós precisamos compreender o que é que isso tem por trás de venda da indústria bélica, por exemplo, né? Objetivamente, ele não está enganando, ele está dizendo o que ele realmente vai fazer. É armar para comprar armas. E nós entendemos isso. Só que não é essa só a guerra possível. É também a chamada guerra do lawfare, né? A guerra do direito usado para perseguir o que é dito como inimigo. Então, nós estamos vivendo, quando ele, não, todos têm direito, mas tem operadores do direito que servem ao capital e que desenvolvem um direito contra o povo, inclusive dando uma aparência de democracia ao que já é, na prática concreta do cotidiano, uma opressão, um autoritarismo, um obscurantismo, uma ausência de respeito à ciência, uma ausência de respeito aos valores, né, da solidariedade, até da morte das pessoas. Isso que, quer dizer, 20 mil são pessoas que têm pai, que têm mãe, que têm filhos, que têm sobrinhos que estão no mundo e que, portanto, a vida é mais importante. E essa guerra híbrida ela está atingindo a educação fortemente na questão tecnológica. E nessa questão tecnológica, se Paulo Freire, em 63, colocou um projetor de slide comprado na Polônia e foi preso porque se dizia que aquela máquina era comunista, bolchevique, queria comunizar o Brasil, e que deveria, inclusive, quem achasse a máquina, isso ele disse em Ceilândia, para nós todos ouvirmos, em 30 de agosto de 96, que quem achasse a máquina, pisasse ela e quebrasse, porque ela tinha poder bolchevique. Olha que loucura! E por isso ele foi preso. E, no entanto, essa tecnologia, que era o cineminha da favela, o cineminha do... Porque não era todo mundo que tinha televisão à época, né? As pessoas não alfabetizadas não tinham acesso à televisão, né? Quem tinha uma na favela, o televizinho era maior do que a família de quem tinha televisão. Então, essa tecnologia que, à época, era possível para servir e realmente serviu, inclusive para pensarmos a redução do tempo pedagógico. Quando Paulo Freire propôs que em 40 horas era possível alfabetizar, quando se levava, às vezes, 1, 2 anos para um adulto se alfabetizar, isso significava uma redução do tempo, mas não nesse sentido mercantilista, que, inclusive, né, o documento aí dos empresários do ensino estão propondo, escrito isso para o ministro da Economia, de que a hora-aula não será paga a hora efetiva, a hora relógio. É isso que está anunciado pelos empresários do ensino no Brasil. E Paulo Freire entendia o tempo pedagógico como um tempo em que aquela palavra que vinha do universo daquele trabalhador, ela em si era geradora de conhecimento, ela é geradora de compreensão do mundo e, por consequência, de transformação do mundo. Porque quando ele aprendia a palavra moradia, não era só para saber os fonemas. E aí é que essa teoria do letramento é do meu ponto de vista, é um atraso em relação ao propósito de Paulo Freire. E isso, às vezes, soa como se fosse um não reconhecimento do avanço do letramento, da literacia, mas, na verdade,
Ah, Maria Luísa, só um pouquinho. Antônio, você está nos ouvindo? A Madalena está esperando liberar para ela entrar. Você que tem que liberar, desculpa aí. Gente, isso aqui é um bate-papo, né? Estamos aprendendo. Antônio, você está me ouvindo? Libera aí para a Madalena entrar. Recebi aqui. Estamos esperando você, Madá. E Antônio, libera a Madá. Vamos, eu interrompi seu raciocínio, Maria Luísa. não, é só de dizer que o modo de aprender de Paulo Freire, para ser libertador, ele não está preocupado com os fonemas, nem mesmo com a lógica ou a semântica da língua propriamente dita no início do processo. Ele está preocupado é que aquilo que eu estou aprendendo tenha sentido para a minha existência e seja um problema que eu possa, com os outros parceiros daquele círculo de cultura, né, ter uma direção de solução do problema. E aí é que vem a questão da organização política. Então, hoje, eu acho que Paulo Freire vive se estivermos compreendendo que a dialética pode ser dialógica, mas na perspectiva de organização dos trabalhadores. E essa é a responsabilidade principal do PT, de ter Paulo Freire como um dos seus fundadores. Nós precisamos resgatar o rigor de Paulo Freire, que não é só acadêmico, é o rigor político, que é uma pedagogia para organizar os trabalhadores rumo ao socialismo. Não temos dúvida que o capitalismo já deu o que tinha que dar lá na França, lá para trás, quando ele veio, né, como uma alternativa a um processo econômico que já era também, né, opressor. Mas, a essas alturas, ele prova a sua desumanidade. E, portanto, o que estamos fazendo hoje é construir o socialismo. E Paulo Freire ajuda, sim, nesse processo de organização, daí eu ter falado anteriormente na importância do trabalho de base. Acho que é por aí que a gente vai agora ouvir a Madalena. Cadê ela? Muito bem, Maria Luísa. Eu recebi a mensagem aqui, Madax, que você está tentando entrar, precisa liberar. O Antônio disse que você não apareceu para ele liberar. Então, Rose, você que está ajudando a Madalena aí, ela tem que voltar no link que ele mandou, o último link, acessar. E aí ele vai ver que ela pediu e ele libera. Ô, gente, uma pena, Madá, a gente queria muito você aqui. A hora que você entrar, você fala, mas a gente continua. Muito obrigado, Maninho, companheiro do PT de Taguatinga, dando umas dicas aqui. A gente está aprendendo e vocês estão nos ajudando, tá? Estamos dominando essas técnicas, essas máquinas para colocarmos os nossos conteúdos. Ela tem uma potência, mas a gente tem que colocar a nossa potência, porque a gente sabe, vocês viram muito bem nas eleições, como que eles utilizaram essas tecnologias todas com todo o capital para que eles pudessem ganhar as eleições, produzirem fake news. E aí a Madalena está chegando. Enquanto a Madalena chega, eu queria que vocês fossem pensando aí, Olga e Maria Luísa. Maria Luísa falou muito esse tema. A pedagogia libertadora de Paulo Freire, ela tem essa lógica de desvendar a opressão, né? Então, pensar a partir de Paulo Freire, como é que a gente desvenda a opressão? E hoje, com esse tanto de dispositivos de alienação, com tanta fake news, com tanta coisa que esconde as verdades, né? Como é que é possível desvendar essa alienação? Oi, Madá, fala aí para ver se a gente agora está te ouvindo. Oi, Madalena. Fala aí, querida. O seu microfone está aberto, mas a gente não te ouve. O Antônio está dizendo aqui que você entrou, mas não configurou o microfone. Porque quando entra, aparece lá, configurar o microfone, que é uma autorização. Ô dó. Vai tentando aí configurar o microfone. Ô, Antônio, tem como você ligar para ela para explicar? Fica no lado esquerdo embaixo. Ele está dizendo que fica no lado esquerdo embaixo.
Bom, enquanto ela tenta aí, você que está nos assistindo, divulga o nosso canal, proponha atividades para nós, proponha debates, se coloque para debater também, porque isso aqui é um espaço nosso, é um espaço da formação. Nós acreditamos, né, Maria Luísa, Olga, Madalena, a gente tem que produzir o pensar, né? O pensar é essencial. Nesses momentos totalitários, com essa onda de fake news, uma das primeiras coisas que foge de nós é o pensar. Isso é uma capacidade nossa, é uma capacidade humana. Vamos ver se Madalena a gente já consegue ouvi-la. Madalena, fale aí. Oi, Madalena. Oi, Ah, você chegou! Gratidão! Seja bem-vindo. gente, boa noite. Vocês não sabem o quanto de ligação que eu estou recebendo aqui agora. Tem muita gente conectada aí, sabia? Obrigada. Daniele, tanta gente. Bem, eu nem sei a pergunta que você fez agora, Leila. Mas, Não, Leila, querida, fale de você e a sua trajetória de militância, de CEPAFRE, de Paulo Freire, como as ideias de Paulo Freire nos ajudam a enfrentar esses tempos tão totalitários, tão autoritários, porque a gente precisa de liberdade, a gente precisa de libertação. E Paulo Freire é uma fonte de inspiração. E você tem muito a nos dizer sobre a sua trajetória no CEPAFRE e tudo mais. então, mais uma vez, boa noite, Leda, Olga e Maria Luísa. E boa noite a todos que estão nos assistindo agora aí nesse momento, que agora no momento da dificuldade é que eu vi que é um monte de gente dizendo que não estava conseguindo, cada um tentando ajudar de um jeito, e enfim, nós conseguimos aqui, com a ajuda de todas essas pessoas aí, eu agradeço. Em primeiro lugar, a minha trajetória na questão do Paulo Freire foi há muito tempo, em 1986, quando eu conheci a metodologia. E fui basicamente assim uma pessoa transformada por esse trabalho realizado em Ceilândia pela professora Maria Luísa, Erasto, Laura Coutinho, Renato Hilário, Ana Maria Jacobini e outras tantas pessoas. Mas eu entrei por meio do meu grupo de jovem, uma menina ainda muito inocente das coisas, né, que sabia pouco da vida, um pouco de política, né, uma série de coisas assim que faltava a gente naquele momento, embora a gente já tenha nascido na luta, né? E sempre na luta coletiva, a luta na Ceilândia pela questão da moradia, pela questão da água, pela escola, pelo hospital, pelos postos de saúde, isso tudo a gente já acompanhava os parentes na luta, porque eu cheguei em Ceilândia muito cedo, e mais tarde, ao ingressar pelo coletivo GEBAN, Jovens em Busca de Algo Mais, que era coordenado pela professora hoje, que vocês bem conhecem, Vânia Rego, e tantos outros jovens daquela época, né, bem jovens, aí nós entramos no trabalho de Paulo Freire, mais ou menos nessa perspectiva. Então, o que Paulo Freire traz hoje para a gente e que trouxe também naquela época? E eu cheguei a ouvir a Olga falar aí e falar da conjugação aí do verbo esperançar. O que trouxe para nós, jovens, naquela época, sem muita perspectiva de continuar os estudos, alguns dos nossos companheiros de grupos de jovens já conseguia até pagar uma faculdade, tudo. Alguns estudavam na Universidade Católica, tinha um que recentemente, naquele momento, tinha passado na UNB, mas outros de nós via tudo isso assim muito distante. A gente só tinha o ensino médio e nós começamos nessa luta, né? Quando uma aluna da escola normal chegou para a gente no grupo e disse: olha, o método Paulo Freire vai acabar na escola normal de Ceilândia e alguém precisa assumir. Eu trouxe essa proposta para que nós juntos possamos assumir. E nós assumimos, de fato, esse trabalho de alfabetização de jovens e adultos. Né? Assumimos na paróquia Nossa Senhora da Glória, assumimos com muita força, com muita garra, com muita ajuda da Maria Luísa, muita ajuda da Laura, do Erasto, do Renato,
que vinham para a Ceilândia nos ajudar na formação. E nós fomos aprendendo a duras penas. Está me ouvindo? Estamos ouvindo, tá ótimo. Pode continuar, Madalena. Mas está sem vídeo agora, né? Mas então vou continuar. Então, Não, e nós estamos te vendo, tá tudo ótimo. Beleza. Então a gente foi descobrindo assim a duras penas que primeiro a gente conquistaria as coisas só no coletivo. Não dava para a gente entender. Então Paulo Freire é muito criativo desse ponto de vista. Foi muito criativo na questão do pensar e do fazer, de da gente compreender que os problemas existem e eles estão aí na nossa frente. Então a gente pode ficar parado diante deles ou a gente pode descruzar os braços diante dos problemas. Foi esse Paulo Freire que eu tive a grande oportunidade de conhecer. Não foi aquele Paulo Freire que muita gente lê os livros, decoram frases, ou então fico dizendo Paulo Freire não pode ser aplicado na educação no Brasil, por que vocês querem Paulo Freire, né? Então eu aprendi esse Paulo Freire. E a gente observou que já no impeachment da Dilma, a gente via aquelas manifestações absurdas das pessoas já falando mal de Paulo Freire, tinha abaixo Marx, abaixo Paulo Freire, abaixo isso, abaixo aquilo. A gente já foi observando essas coisas como estava se revertendo, que o Paulo Freire vira patrono da educação brasileira, né, a partir da Dilma, em 2012. Então, ele vem com essa força já para consolidar o que não deixaram que ele fizesse no Brasil, porque era muito promissor naquela época a gente conseguir fazer uma educação pública popular, porque muitas vezes a nossa educação pública, a gente tem que lutar sempre pela educação pública, mas muitas vezes a educação pública, quando as pessoas chegam lá, elas viram só aluno, principalmente quando tem de 18 anos e mais, que a gente já sabe que as pessoas são trabalhadoras, ou estão se preparando para o trabalho, embora estejam desempregadas. Então, a gente precisa olhar essa educação pública, popular, onde a pessoa chega e a pessoa ela é compreendida como estudante, mas também ela é compreendida como a dona de casa, como o trabalhador, como toda potência para o trabalho. Então, o Paulo Freire ele me traz muito essa coisa, né, do ser, não é apenas do ter, não é daquele oprimido que ao conquistar algumas coisas, ele vira opressor. Então, e a gente viu muito isso no decorrer do próprio governo Lula, né? As pessoas tiveram a oportunidade de ter várias coisas, de ter vários direitos, mas não conseguiram observar que todos os direitos todo mundo deveria ter, e foi uma conquista coletiva. Foi uma conquista que só um governo popular é que pôde proporcionar isso a partir das várias angústias que a gente já vinha passando no Brasil, né? Entrava governo e saía governo, mas o pobre, o preto, a mulher não tinha grandes oportunidades, a juventude não tinha oportunidade de ir para a universidade. E a gente viu o crescimento das universidades, dos campos das universidades, dos institutos federais. Então, deu assim, muita dignidade para muita gente, mas muita gente foi muito para o lado do ter apenas, não fez uma reflexão sobre o ser. E não fez uma reflexão sobre o ser coletivo. Eu acho que quando a gente fizer uma reflexão do ser coletivo, a gente muda um pouco a visão das coisas. Então, Paulo Freire não é apenas para a gente fazer um diálogo, né? É uma dialogicidade. É uma dialogicidade justamente da questão da cidade, né? Da polis, né? Um diálogo que a gente vai fazer junto e vai fazer um diálogo para a transformação social, transformação da sociedade, transformação individual, e para que a gente possa refletir no coletivo. Às vezes a gente tem que abrir mãos de coisas muito individuais para que o outro também possa ter as condições necessárias, os seus direitos, né? Direito à vida, direito à água, direito a uma série de direitos mesmo que a gente poderia ter. E, infelizmente, eu estou falando agora no primeiro momento, ouvi a fala da Olga, a primeira parte, ouvi muito da Maria Luísa, e de repente desconectou tudo,
E eu já não sei nem se eu estou falando bobagem aqui, mas eu peço assim muitas desculpas a vocês, né? Às vezes assim a questão da Não, querida. tecnologia. Sim, Você está ótima. tá? Então eu fico Pode ir feliz. fechando aí para a gente fazer mais um bloco, aí você Ok. fecha a nossa live. Vai Então, lá. aí eu quero ir afunilando justamente na questão da Ceilândia, né? A Ceilândia, essa cidade grande, hoje, que está aí no segundo lugar, não vi hoje os dados de hoje, então não sei se está em primeiro, ontem estava em segundo lugar na questão da Covid-19. Então, assim, a Ceilândia ela é uma cidade imensa, e a gente tem trabalhado muito para fazer com que as pessoas se conscientizem dessa situação de, eu diria até do genocídio que está prestes a acontecer com a gente, né? Pela questão mesmo das autoridades, muitas autoridades não têm essa responsabilidade social de fazer um trabalho mais assim do cuidado. Então, alguns fazem um trabalho na direção do cuidado, né, do isolamento social, da organização, até pelas lives e tudo, como a gente está fazendo aqui, as reuniões por aplicativo, para poder encaminhar determinadas coisas, mas, infelizmente, a gente vê algumas autoridades fazendo o próprio povo desacreditar. Então, o nosso povo, muitas vezes, carente, carente psicologicamente, carente afetivamente, carente de bens materiais e tudo mais, muitas vezes acredita na palavra da autoridade e muitas vezes acaba até morrendo por isso, se entregando à própria ignorância, mas uma ignorância que poderia ser mais trabalhada e às vezes ela é intencional. E isso aqui é uma coisa triste, intencional de quem sabe, intencional para fazer com que o outro se engane, duvide diante das situações que as coisas vêm se apresentando. E o Paulo Freire nos ajuda muito a criar esses discernimentos. Mas é uma pena quando a gente fala assim, Paulo Freire não deu certo no Brasil. Não, não é isso. Não deixaram o Paulo Freire dar certo no Brasil. Porque quando o Paulo Freire começa todo o seu trabalho, lá nos anos 60, vem o golpe militar. Tínhamos 5 milhões de pessoas não alfabetizadas. E, no primeiro momento, 20 mil círculos de cultura aconteceriam no Brasil. Então, hoje, a gente estaria aqui nessa live, talvez, falando de outras coisas. Falando, por exemplo, do centenário do Paulo Freire já no próximo ano, mas já falando das comemorações de tudo que a gente conquistou, para que a gente ainda não estivesse falando de 11 milhões de pessoas não alfabetizadas, de não sei quantos milhões sem o ensino fundamental e sem o ensino médio. Então, a gente estaria falando hoje de outras coisas, mas já que temos que enfrentar essa realidade, é dessa realidade que a gente parte. Beleza. Ótimo, querida. Daqui a pouco você volta aqui para falar mais um pouquinho. Bom, gente, já são 20 horas e 32 minutos. Nós começamos um pouco atrasado, então a gente vai fazer mais um bloco com Olga, Maria Luísa e a Madalena fecha. Mas eu queria aqui agradecer aí a companheira Elineide Rodrigues, diretora do Simpro, que está nos acompanhando. Obrigada. O companheiro Nelson Sobrinho, que é o presidente do PT, manda um abraço para a vice-presidente aí, nossa querida Madalena. Também o companheiro de Taguatinga, professor Antônio Amade. Então, muito obrigada, gente, por vocês estarem aí nos acompanhando. Curta o nosso canal, curta essa live, inscreva no nosso canal e aperte o sininho, porque você fica sabendo tudo que acontece aqui. Então, tem esse ritual. Bom, queridas, a gente vai para o último bloco, né? E eu queria agora, nesse tempo que nos falta, vocês falarem, a partir do que a Olga começou, e já passa a palavra para ela, do esperançar, né? Como é que a gente, várias ideias já foram apresentadas, é o coletivo, é a dialogicidade, é o estar juntos, é o produzir juntos. Então, vamos falar mais desse esperançar, né? Porque o nosso foco, enquanto Partido dos Trabalhadores, é a gente estar junto de todos os trabalhadores. A Madalena colocou um ponto essencial: esse confinamento, esse isolamento revela as nossas desigualdades,
efetivamente consegue ficar em isolamento, quem está tendo seu salário integral. Mais de 40% da população é informal. Eu vi uma matéria interessante que o rapaz, na periferia, estava em casa esperando R$ 600, não recebeu os R$ 600, ele falou, eu tenho que ir trabalhar. Então, se você não tem condições de ficar em casa, você vai trabalhar. E a gente viu, né, foi uma luta, porque o Inominável queria R$ 200 de ajuda, a oposição, os partidos de esquerda brigaram e conseguiram R$ 600, e a gente sabe que milhões não receberam, né? Milhões ainda estão lá em análise, e isso dificulta. Então, a gente, como disse a Maria Luísa, nós temos que enfrentar a pandemia com as nossas peculiaridades, crise política, crise econômica, crise cultural. E aí, como esperançar nesse contexto? Passo para a Olga, Maria Luísa, depois a Madalena, e a gente vai já fechando. Olga, querida. Obrigada, Leda. Olha, antes eu quero só fazer um parêntese aí, buscar a fala da Madá, porque Paulo Freire, né, foi interrompido pela ditadura militar, né, todo o seu processo de alfabetização de jovens e adultos. Mas é tão engraçado como essas coisas são contraditórias, né, porque eu, quando normalista, ainda no período da ditadura militar, eu fui professora do Mobral, né, Movimento Brasileiro de Alfabetização, que era um programa mesmo do MEC, né? E esse programa era baseado na metodologia de Paulo Freire, né? Só que, ao invés de se incentivar a busca pelo contexto, pela realidade daquele grupo de adultos trabalhadores que precisava ser alfabetizada, a gente já trabalhava com uma cartilha pronta, massificada, né? Eu nunca esqueço, se abria a cartilha, a primeira palavra estava lá, tijolo, como se fosse o tijolo uma parte do contexto de todo mundo e de todos aqueles trabalhadores e trabalhadoras que eram meus estudantes, né, que eu tinha por missão alfabetizar. Mas vejam como até aí, né, Paulo Freire é percebido, né, como um diferencial. Mas é importante também lembrar que a semente de Paulo Freire fica aí, né? Porque eu fui alfabetizadora de crianças surdas, né? Crianças e jovens surdos por muitos anos na Secretaria de Educação, quase 15 ou 16 anos, e eu me valia da metodologia de Paulo Freire para alfabetizar, principalmente porque essas crianças e jovens, quando chegavam para a alfabetização, eram crianças que não tinham nenhuma língua, elas nem sabiam o português, mas também não dominavam a língua de sinais. E a metodologia de Paulo Freire, pela problematização, até pelo centro de interesse mesmo, da própria realidade desses sujeitos, né, era um processo mais célere de alfabetização bilíngue, inclusive, né? E nós também vivenciamos um programa, já a partir do primeiro mandato, né, do governo Lula, do primeiro mandato do Lula, um programa que foi fundamental, e não por acaso ele foi abruptamente interrompido junto com o golpe, que foi o programa de formação dos funcionários de escola, né, que era o pró-funcionário, e que tinha, para além, né, de uma metodologia, claro que não um processo de alfabetização, mas como base, né, a pedagogia do oprimido e a pedagogia da autonomia, para formar os profissionais da escola, os assistentes, né, da educação, auxiliares de educação, como uma formação técnica, né, mas que, imbuídos nessa formação técnica, também se aflorasse, né, esse sujeito educador que o funcionário de escola também exerce, né, mas muitas vezes inconsciente, sem perceber que ele ali na escola também é um sujeito, né, que promove, que faz, que educa, né, que faz educação. E aí, isso era só um parêntese assim, para a gente retomar algumas questões que são importantes, né, e que mostram quanto Paulo Freire vive, muitas vezes não de forma, né, tão organizada, mas em algumas ações, né, às vezes algumas mais distantes, mas em alguns programas que não necessariamente são de alfabetização, mas que pensam a emancipação do sujeito, né, e a emancipação desse sujeito político, né? E aí, para fechar, a gente tem que pensar que hoje, né, dominar as tecnologias é libertador.
né? Hoje, se apropriar desses mecanismos aqui, olha, que fazem comunicação em massa, né, que fazem relações, né, de conhecimento e de informação, isso é libertador. Não por acaso, de novo, né, são a classe trabalhadora e os mais carentes, né, e as pessoas mais pobres que não têm acesso, né, a essas tecnologias, as novas metodologias de comunicação, as novas metodologias de troca de conhecimento e de informação. Não por acaso. Então, a gente precisa pensar, e aí coletivamente, né, e aqui e para além. Né, e eu estava brincando com esse termo, né, que o pessoal fala, mas agora discutiu o Enem, mas o ministro da Educação já adiou o Enem, né, e tal. Eu falei, gente, isso aqui, olha, é o Enem e além, né? Nós não estamos discutindo só esse momento aqui, nós temos que pensar, primeiro, que escola que nós vamos ter a partir daqui, porque, sem dúvida alguma, né, o pessoal está chamando isso de novo normal, né? Que novo normal é esse? Mas, sem dúvida alguma, nós precisaremos e deveremos estabelecer uma outra relação com a escola, como esse espaço de referência de construção de conhecimento, né? E como fechando, né? E como esse espaço de referência de construção de conhecimento, né? De desenvolvimento de atividade política, né? Vai se estabelecer a partir dessas novas tecnologias. A gente precisa se organizar nesse sentido e dominar as tecnologias. Muito bem, Olga, obrigada. Eu acho que é um debate que nós... Oi. Só um pouquinho. Eu não sei se a gente volta aqui. Eu quero muito agradecer novamente, viu? Você, como secretária de Formação, primeiro, parabenizar por essa iniciativa maravilhosa, sensacional, agradecer por estar aqui entre vocês e poder participar e aprender muito, né? Com você, com Maria Luísa e com Madalena. Muito obrigada. Obrigada, Olga, pelo seu tempo, pelas suas palavras, pelo seu saber aqui conosco. O canal está à disposição para a Secretaria de Educação do PT, para o setorial de educação do PT. Pense as ideias. Eu acho que tem um tema forte que nós temos que debater. Eu tenho acompanhado as crianças nas escolas particulares que gostaram de poder estar utilizando plataformas, mas estão cansadas porque eles mantêm a pressão do presencial, teste, prova, um monte de controle em cima dos professores. Então, a gente tem que debater isso também, né? Então, a tecnologia tem uma potência, mas para que potência que a gente vai direcionar o uso da tecnologia? Então, acho que é uma pauta, você podia pensar um debate, a gente trazer o pessoal da escola particular, porque os professores estão enlouquecidos, com tanto de controle, e os alunos dizendo, sentados 4 horas ouvindo aula, um monte de teste, alunos de sexto, sétimo ano estão tendo aulas ao sábado para esticar. Então, não tem uma educação aí problematizadora, é apenas bancarismo com a inovação da tecnologia. Muito obrigada, querida. Eu passo para a Maria Luísa, e aí já é fechamento também, depois para a Madalena. Enquanto isso, agradecer o Gilberto, que está nos assistindo, a Valdenice, a Val, Nair, Rose, beijos para vocês, viu? E divulguem nosso canal. Vai lá, Maria Luísa, querida. Eu acho que... Primeiro, eu já vou agradecendo, porque realmente não é todo mundo que tem esse privilégio, né, da companhia de vocês aqui, e dos que estão, nesse momento, invisíveis, mas presentes, né? Esse é o nosso espaço aí, vamos lá. E eu vejo o seguinte, eu acho que nós estamos, né, precisando ter algumas referências, né, de tudo que nós estamos refletindo aqui, para exatamente enfrentar a questão das tecnologias. Primeiro, entender que nós não estamos numa sociedade da informação, nem mesmo do conhecimento. A compreensão que eu tenho é que nós estamos numa sociedade que aponta um novo momento de consciência. E consciência era o conceito que Paulo Freire trouxe, né? Que não era dele, mas que ele trouxe para o campo da educação. E a consciência a gente assume não só no pensar, mas no fazer pensando. E nessa relação entre agir e teorizar, agir e pensar,
é que nós vamos nos desenvolvendo. Então, é muito importante, quando a gente fala que estaríamos agora na era da consciência, e D'Ambrosio fala nisso, o físico teórico lá, o Peter Russell, fala nisso, outros falam com a Amit Gozzi, enfim. Nós estaríamos, então, com o desafio de compreender que momento é esse. E, nesse momento, é muito importante entender que as tecnologias, elas trazem, são canais, são veículos de informação. A era não é de informação, é de consciência. Então, como ela traz a informação para nós produzirmos conhecimento junto, porque sozinho com Paulo Freire não tem educação, nesse junto nós precisamos compreender que essa maneira de estar construindo o conhecimento requer aprofundarmos de que maneira o outro aprende. E nessa maneira que o outro aprende é que vem uma invasão cultural. E a invasão cultural ela vem pelas grandes corporações tecnológicas. Dos 10 maiores bilionários do mundo, 4 são da área tecnológica. A começar da Amazon, depois vem Bill Gates, depois vem software, depois vem a Face. Então, nós precisamos, primeiro, ter uma estratégia de sair desse campo. Eu aprendi com Ho Chi Minh, que foi o grande estrategista do Vietnã, que o primeiro momento da guerra, da ofensiva, é trazer o inimigo para o nosso campo. Toda vez que você entrar na armadilha e na lógica do inimigo, você já está perdendo. Então, nós estamos ainda precisando entender qual é a estratégia e a tática de sairmos do campo do inimigo para criarmos o nosso campo. E há 2 movimentos que nos permitem isso. O movimento do acesso aberto e o movimento software livre. Esses 2 movimentos é que os grandes militantes desses movimentos, como Assange e o Snowden, são hoje pessoas militantes que estão presas. E é exatamente com esse movimento que nós temos que nos alinhar para compreender esse outro lugar. Então, há sim uma questão econômica, uma questão política, porque se não nos organizarmos em movimentos, em sindicatos, para quem tem trabalho, porque quem não tem trabalho não tem como se sindicalizar. Então, em movimentos populares de identidades possíveis, né? E sindicatos, e compreendermos o papel do nosso Partido dos Trabalhadores, nós vamos estar realmente sendo dirigentes do processo e conduzindo esse processo. Então, eu acho que nós temos que celebrar a nossa vitória de ontem. Ontem foi uma vitória de 7 partidos, 400 organizações assinaram o impeachment do inominável. Então, nós temos que festejar isso. Agora, não é suficiente, que é muito pouco ainda para o que precisamos para fazer o enfrentamento. Então, a questão política é fundamental. E a questão ideológica, é isso que Madalena trouxe aí, que Olga também já falou antes, vocês falaram. A nossa questão é coletiva. São os trabalhadores organizados que vão fazer o socialismo acontecer. Não vamos esperar que os empresários de boa vontade, né, estejam agora dando gratuitamente seus canais de Google, né, que vão fazer o socialismo acontecer. Agora, que socialismo é esse? Nós temos experiências no mundo. O Vietnã, até esse exato momento, não tem um morto de Covid. Cuba tem pouquíssimos. Então, é preciso a gente entender que tem outra forma de organizar a vida, e outra forma de se encarar a vida. E é nesse sentido que o Covid nos traz 2 elementos fundamentais. Não tem Covid quem tiver imunidade bem tratada. O Covid não penetra em nenhum corpo que tenha imunidade garantida. E o Covid entra pela respiração. Vamos para a etimologia. Respiração, pira, é fogo, né? Transpira, respira, expira, inspira.
Vamos ficar com a pira, que não é para nenhuma Copa do Mundo. Vamos ficar com o fogo, com a estrela, com a luz, que é o PT. E vamos colocar essa luz nesse túnel que não merecemos e que, portanto, precisamos ter mais humildade, troca, diálogo, mas organização. Sem organização, nós não avançaremos. E eu acho que é isso que nos resta nesse momento aí, nessa troca nossa, né? E compreender essa dimensão da consciência para a gente poder avançar mais, trocar mais e aprender uns com os outros, que é para isso que a gente está no mundo. Valeu, gente. Obrigadíssimo. Estamos juntos. Obrigada a você, querida. Você já apresentou 2 temas aí, o tema do acesso aberto, do software livre, da dimensão da consciência. Vamos pensar nesses temas para a gente fazer debates aí futuros. Esse canal é nosso, viu? Aqui a Olga pode propor, coordenar, Maria Luísa, Madalena, todo mundo. Acho que a gente tem que ter esse espaço de circular as vozes, né? Que a gente precisa ter espaço de vozes, nos apropriarmos desses espaços para os nossos interesses. Muito obrigada, Maria Luísa. Maria Madalena, querida, nossa vice-presidente do PT, seus comentários finais, e lamentamos os problemas técnicos, mas você já nos ensinou muito aqui hoje. Ok, obrigada. Gente, olha, gostei muito aí da fala da Olga, me emocionei muito com a fala da Maria Luísa e fico extremamente feliz, Leda, de você estar nessa Secretaria de Formação do Partido dos Trabalhadores, porque um caminho que a gente sabe é que nós não sairemos disso sem a formação. Está ouvindo? Estou ouvindo. Não, eu estou ouvindo e estou lendo a correção ótima que a Olga fez. Vice-presidenta. Obrigada, Olga. Você é vice-presidenta. Do PT Ceilândia, hein? É porque eu errei, né? Falei no masculino. Então, olha só. O que me resta dizer de tantas coisas belas que já foram ditas, né? E tantas coisas conscientes, isso é que é importante. Mas eu quero lembrar nesse momento algo que estava lá no Manifesto Comunista, que é uma frase, trabalhadores do mundo, univos. Então, hoje eu chamo a união, estudantes do Brasil, univos, de Ceilândia, univos, do Distrito Federal também, mulheres, homens, movimentos sociais. A gente precisa sair. Olha como nós fomos criativos por meio da tecnologia, mas a tecnologia sozinha ela não vai fazer as coisas se não tiver pessoas com criticidade, pessoas com consciência mais no rumo socialista, que realmente encaminha as coisas. Então, essa é uma questão importante. Ao retomar Paulo Freire, também uma frase muito que as pessoas repetem muito, mas muitas vezes ela fica meio que deslocada do caminho, né? Que é a questão de se a educação sozinha não transforma a sociedade, tão pouco não se transformará sem ela, né? Não dá para acontecer sem ela. Então, a gente precisa fazer algo que torne isso muito mais claro. A gente tem que se unir. A união é uma coisa que não é hoje que a gente está buscando, ela é desde quando a gente brincava de roda e quando a gente dava as mãos para brincar debaixo da árvore, no terreiro de casa, na beira da praia, em qualquer lugar onde tinha criança, as pessoas fazem. Quando a gente fica adulto, a gente recupera um pouco com as cirandas, né? Mas a gente pode ir recuperando na questão da dialogicidade, discutindo na questão da cidade educadora, que o Paulo Freire trabalhou muito, né? E que muitas vezes também a gente deixa outros grupos mais à direita se apropriar de tudo que a gente vai discutindo, deixa as pessoas se apropriar dos nossos discursos, daquilo que é nosso, mas a gente precisa fazer. Essa semana também a gente teve uma coisa interessante, que foi uma reunião das associações que, tecnologicamente, a gente fez por esse mesmo Zoom, esse mesmo espaço. E nós tiramos uma carta, protocolamos no gabinete do governador, e o que a gente pede? Justamente, o que a gente reivindica? Que a testagem seja em massa e que as contas de água
ela seja isenta de pagamento. Não é apenas que não se corte a água durante esse tempo, nem que se cobre, é que seja isento. Porque a gente sabe, a gente pode até viver sem a luz e tal, mas sem a água, no momento desse, é impossível a gente viver. Então, a gente encaminhou isso por meio das associações. A gente tinha lá 10 demandas, mas nós falamos, vamos centrar em 2, para ver se a gente consegue algo. E isso é extremamente freiriano, porque nós, de repente, a gente tinha pessoas da Paranoá, pessoas do Samambaia, de Ceilândia, do Guará, da Estrutural, do Cruzeiro, todo mundo nesse grupo debatendo algo que está todo mundo sofrendo junto. Então, alguém usou aí, acho que foi a Maria Luísa, que quando a gente se torna fraco, mais ou menos assim, é da fraqueza que sai a fortaleza. Então, é nos momentos de maiores dificuldades que a gente também cria. Então, nós estamos criando soluções para isso. Mas mais interessante ainda é quando o nosso Partido dos Trabalhadores, como está acontecendo agora, a gente também criar formas e criar um jeito novo da gente se comunicar. E mesmo que haja uma pandemia, nós não caiamos no silêncio. Nós tenhamos condições de dialogar, de buscar um jeito silencioso de fazer as coisas. É como foi feito lá na Esplanada, já as primeiras manifestações que pessoas que estão fora dos grupos de risco lá estiveram, com muito agradecimento, né? A gente faz com as faixas que foram colocadas aí nas passarelas e tudo mais, com essa grande manifestação agora, como diz Maria Luísa, das 400 entidades, dos partidos de esquerda entregarem essa documentação pedindo o impeachment do atual presidente. Então, acho que essa é a situação nossa, é a nossa força, é aquilo que está dentro da gente, a gente tem que brotar. E a gente, nesse momento também, para finalizar, a gente tem que ter um pouco de cuidado e também ensinar o nosso povo, que eu sempre falo, do fogo amigo, né? E o fogo amigo, ele queima e muitas vezes as balas doem, né? E muitas vezes é assim, é muito fácil você pegar o dedinho, sentar o dedinho criticando, mas na hora que você chama para a luta não aparece, na hora que você chama para o diálogo não vem. Então, assim, do mesma força que você tem para fazer a crítica, é a mesma força que a gente tem que utilizar para estar junto, para trabalhar e para transformar. Então, é essa a grande questão que a gente espera. E o Paulo Freire nos inspira a fazer isso. Então, esses 99 anos de Paulo Freire, eu quero, não sei se a Maria Luísa já fez esse convite, mas eu quero lembrar. A gente apresentou na Câmara Legislativa para o gabinete do deputado Chico Vigilante para a gente fazer a comemoração da memória e do legado de Paulo Freire. E vai acontecer no dia 21 de setembro, às 19 horas, numa segunda-feira, no auditório da Câmara. Tomara que tudo tenha passado até lá, essa pandemia, que a gente possa estar junto para se abraçar, né, de verdade, sentir o calor um do outro. E, nesse momento, a gente solicitou que grupos, instituições, organizações, movimentos que tenham mantido viva a memória de Paulo Freire, que todos possam estar lá e receber um certificado desse reconhecimento. Um certificado de reconhecimento e um certificado de que incentive as pessoas a caminharem cada vez mais a passos largos nesse rumo da consciência e da transformação social e da transformação de nós mesmos, né? Então, acho que seria isso. Eu deixaria um agradecimento especial por ter a oportunidade de estar com vocês três, né? Estarmos as 4 mulheres, né? Cada uma de um jeito diferente, expondo as suas questões, né? Que é uma questão de todos, de todas. Ok? Muito obrigada por tudo. Parabéns, Ledinha, Olga e Maria Luísa. E todos que nos assistem, todas. Muito obrigada, Madalena. A fala de vocês três é uma fala de esperançar e é uma ação, né? Todas três estão completamente engajadas, envolvidas na luta, na política, nesse momento tão difícil da nossa história. Poderia cada um estar cuidando da sua vidinha, dos seus probleminhas, mas está todo mundo engajado. Então, acho que fica aqui para nós, nessa educação libertadora, a atualidade de Paulo Freire, a luta, a união e a organização.
Muito obrigada a todas vocês que ficaram com a gente até agora. A nossa live fica lá no canal, então vocês divulguem, assistam, proponham ideias para nós, viu? Muito obrigado, Olga, Maria Luísa e a nossa querida Madalena. Gente, beijão para vocês e agradecer muito o Antônio, palmas, Antônio. Antônio, esse companheiro da formação política do Bandeirante, ele que garante a nossa presença, o nosso debate. Tchau.